Olá, sou o Igor Maia e esse é o Lencast, o podcast do Len. Esta é a segunda temporada do nosso podcast e para essa temporada reunimos fazedores de cultura de todo o Espírito Santo. Nesse episódio, vamos dialogar sobre herança cultural e arte. Acompanhe agora essa conversa. Olá, sou Gabriela Carvalho Schwenk, integrante do LEM, e este é o Lencast, o podcast do LEM. Estamos com Maria Luísa Galacha, que é historiadora da arte e tem pesquisas relacionadas às mulheres negras e circulação na arte contemporânea capixaba. Hoje ela vai conversar com Natan Dias e Luara Monteiro, artistas plásticos multidisciplinares, e o tema dessa conversa é herança cultural e arte. A relação entre arte e ancestralidade é multifacetada e envolve a preservação da cultura, a celebração de tradições, a busca espiritual e a construção da identidade. A arte se torna um veículo poderoso para conectar o presente com o passado, proporcionando uma compreensão mais profunda da diversidade das nossas raízes culturais. Olá! Pô, Oba, oba! Agora é com você, Maria, Luara e Natan. Então, vamos começar. A gente pensou para essa conversa 3 momentos. Então, a gente começa falando sobre ancestralidade. Depois, a gente fala sobre o agora, o contemporâneo que nós estamos vivendo. E a gente termina pensando em perspectivas futuras, novos horizontes. E aí, para puxar essa questão de ancestralidade, de raízes, de referências, eu gostaria de saber quais são as referências que vocês carregam e abrir o leque, assim, para além de pensar referências plásticas, teóricas, mas referências familiares também, que ensinaram a gente, que criaram, que deram os caminhos, né? Referências que a gente cria, que são do coração, que a gente carrega mesmo dentro do nosso núcleo familiar também. E aí, Natan, tudo jóia? Você quer começar essa conversa? Quer abrir esses trabalhos nessa encruzilhada de hoje? Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite, quem vai estar ouvindo boa noite também. A gente tá aqui no estúdio, só gente muito bonita, gente legal pra caramba, Maria, Luara, Gabi, o Igor e a galera aqui do IFES. Essa é uma pergunta muito interessante, sabe, Luara? Porque eu tenho como referência, né, a minha avó na maioria dos meus trabalhos, assim, e minha mãe também, assim, né? Minha mãe, ela trabalhou 30 anos em gráfica e foi controle de qualidade. Então, tudo que fizesse tinha que olhar o acabamento 100%, assim, sabe? Então, eu tenho como referência a minha mãe também, a nível plástico, e a minha avó a nível mais conceitual, assim. É evidente também que eu gosto muito mesmo do Milton Santos, sabe? Não tem como, sabe? Quando você pensa em território, você vai pensar Milton Santos, sabe? E fico muito feliz de ter conhecido o Milton, assim. Metamorfose do Espaço, que tá ouvindo o podcast, dá uma pesquisada no Google lá, Metamorfose dos Espaços. É um livro bem interessante que eu acho que... Aí vem, né? Tipo, Jorge dos Anjos também é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pelo trabalho também, pela conversa, sabe? Eu acho que no período que que eu tava na universidade, eu me senti enlouquecido, assim. Aí depois fui vendo alguns artistas, tipo, principalmente Jorge dos Anjos, foi um artista que me deixou mais lúcido, assim, sabe? Mais tranquilo, mais em paz, sabe? Acho que me acolhe, assim, como uma sombra, sabe? Tipo, nesse sol, assim, sabe? Então, acho que fico muito feliz, assim. Tem a galera toda também, Castiel, sabe? Kika, Silage, Lona Vitra, muito minha amiga, Rafael Segato. Acho que essa galera toda que circula a gente é uma galera que me constrói, assim, sabe? Tipo, eu considero como uma figura ancestral pra mim, sabe? E é isso, você, Luara. Olha, eu acho que eu dei sorte. Eu sou filha de uma artista que eu gosto muito e que eu acho que na nossa relação a gente tem vários tensionamentos que são importantes, né? Então, eu sou filha da Mara, que já veio nesse podcast, inclusive, que é uma figura. E aí, sou filha do Zé Antônio também,
Eu tenho também um padrasto muito legal, uma madrasta muito legal, que eu acho que eu também sou filha deles, né? E eu acho que eu também sou filha de uma comunidade, né? Acho que essas crianças pretas são sempre um sonho coletivo. Então, eu acho que tiveram outros artistas, pensando em arte, assim, que também contribuíram muito com a minha formação. Então, eu acho que tem o Edson Arcanjo, né? Que é um cara também que estudou na UFES, o Fanini, tem o Jonathan, tem o Zé Moreira. Tem muitos artistas de diferentes linguagens, assim, que eu acho que contribuíram muito com a minha formação, né? Pensando em ancestralidade, antes de vir para cá, eu estava pensando muito que às vezes, principalmente para pessoas negras, isso é uma questão, querem que a gente responda, né? A gente brincava lá em casa que é como um negrólogo, né? Como se a gente tivesse que dar conta dessas questões da afrodiáspora, né? Então, também, olha, será que a gente, quais referências negras trazer, né? Pensando, opa, se a gente está falando de ancestralidade, a gente vai falar dessa ancestralidade negra, principalmente pensando num epistemicídio, né? Que a gente vive, né? Desse apagamento dessas pessoas. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que eu fico pensando em estudar, né? Porque a gente pensa, e aí, para mim, Castiel, Charlene, Rubiane, Yurie, né? São mulheres que produzem agora, Tatiana Rosa, Sônia Rodrigues, que está com espaço lá na Barra. Então, são mulheres que são contemporâneas minhas, Latam, e que têm um trabalho hoje na afrodiáspora, que são importantes, né? Mas essa é uma questão, né? Onde estão as artistas negras mais velhas do que eu? Então, isso é uma coisa que, para mim, reverbera. Principalmente capixabas também. Então, se a gente pensa na dança, a gente tem a Ariane, né? Na literatura, a gente tem Sueli, que é baiana. Na fotografia, a gente tem Carla Osório, que é baiana também. Mas eu fico pensando, né? Onde estão as mulheres negras artistas mais velhas do que eu? Né? A gente tem a Nice, que era considerada naif, então a história da arte também faz isso, né? Você recorta essa pessoa e dá esse tom naif, que é muito legal também, né? Mas que tem questões para a gente pensar. Então, eu fico pensando várias questões a partir dessa pergunta, assim. Mas eu acho que eu dei muita sorte de ter muitos artistas legais que eu pude conviver. Elisa Queiroz também era uma figura que orbita, a própria Gilca, né, que eu acho que está aí combativa hoje na universidade, né? Então, eu acho que muita coisa legal. E pensando nesses semideuses, tipo Milton Santos, eu acho que a gente tem uma produção hoje acadêmica, assim, né? Muito legal. Então, eu tenho tido a oportunidade de ler muitas mulheres, né? A gente estava falando mais cedo da Conceição, né? Leda Maria Martins. Leda Maria Martins, que fala desse tempo circular. Sim. Então, é muita gente legal que produz hoje, né? Tati acabou de lançar um livro sobre arte e educação. Franga, que é a dissertação dela. Não é chique? Sim. Então, eu fico muito feliz de poder conviver, né, com essas figuras que estão produzindo hoje, poder ter acesso a esse conhecimento que na minha universidade mesmo eu não tive, né? Então, eu já fico feliz e penso que essa ancestralidade, ela não está lá no passado, né? Ela está o tempo inteiro reverberando. E talvez isso seja o mais importante, que esse tempo circule, né? E que a gente pense também nessa produção da afrodiáspora hoje, que essa ancestralidade se reconstrua o tempo inteiro. Então, quando eu vou lá ver o Natan, talvez esse Ogum chegue mais... tem menos tempo, tem mais tempo de Lígia Clark do que de Ogum, apesar de Ogum existir há milênios. Mas isso se reconstrói, esses bichos se reorganizam, né? A partir desses encontros. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho importante, assim, a gente legitimar e valorizar as referências que estão pertinho de nós, né? Como, às vezes, a gente chega e na universidade não é apresentado
a pessoas que a gente se identifica, assim, referências que a gente tem contato mesmo. Então, eu acho legal a gente falar sobre os que nos criaram também, nossas avós também têm uma ligação muito forte, assim, igual o Nathan falou, né, com o que vem de casa, porque tem os nomes, assim, Abdias do Nascimento, pessoas que fizeram grandes feitos, que abriram grandes caminhos, mas que às vezes a gente não conheceu, não teve um contato ali físico, e às vezes a gente esquece de falar das pessoas que a gente teve esse contato. Então, acho que é importante, na academia, a gente tem que estar o tempo todo referenciando pessoas que são distantes, isso que eu quero dizer, né? E tem coisas ali do nosso lado, às vezes, que a gente não referencia, porque a gente não bota no trabalho, assim, essas pessoas, sabe? Tem que botar alguém que está muito distante, esse semideus, como você disse, né? E trazendo essa discussão agora para o contemporâneo, como que a gente pode pensar, a gente está acompanhando uma eclosão de exposições que tem como protagonismo artistas negros, produção preta, né? A própria Bienal, ela foi um grande exemplo disso, assim, a gente teve outros exemplos, o dos Brasis, Encruzilhada das Artes Afro-Brasileiras, que o Nathan participou também. Então, como que essa produção intelectual preta ela tem aparecido muito fortemente agora nesses momentos? Inclusive, também, a gente tem lutado para que essas referências sejam legitimadas dentro da academia também, né? Recentemente, o Ailton Krenak, entrou para a Academia Brasileira de Letras. Então, como que esse processo, assim, eu tenho pensado se essas instituições, tanto a instituição de arte quanto a universidade, estão preparadas para receber esse conteúdo e estão sabendo lidar com corpos pretos dentro da universidade, dentro dos espaços institucionais, assim. Porque a gente pode pensar também no advento das cotas. Como que as cotas permitiu a entrada de maiores estudantes negros na universidade? A universidade está sabendo receber essa galera? A política de assistência estudantil tem funcionado? E aí a gente mudou o currículo para referências que são pretas para receber essa galera também? Ou a gente continua com o mesmo currículo eurocêntrico, apresentando isso para alunos negros, assim, só apresentação referências brancas para alunos negros, né? Então, como que esses espaços institucionais estão lidando com essas pessoas que estão chegando? Como que vocês veem esse processo contemporâneo, assim? São muitas questões, são muitas perguntas. Acho que pensando ainda nas referências, uma coisa é essa instituição, né? Como que essas instituições, seja a escola, seja a universidade, pensam nisso, articulam isso. Outra coisa é a gente, pessoa, artista, pesquisador, que eu acho que a gente também pode ampliar o nosso olhar sobre essa referência. Então, às vezes, a sua referência pode validar outros conhecimentos que não só aqueles acadêmicos, né? Então, quando a gente fala, às vezes, da avó, né? Minha avó era costureira, ela tinha vários insights que são totalmente escultóricos, né? Se for pensar alguém que costura, que monta uma costura ali. E aí, como que eu posso validar esses conhecimentos? Então, eu acho que essa é uma questão, a gente ampliar esse olhar para o conhecimento e não só para as pessoas que estão, talvez, nesse lugar de alguém que tem essa formação e tal. Então, acho que a gente olhar para os nossos mestres, para os nossos avós, para os nossos mais velhos, que colocam aí também várias questões, né, em relação à produtividade, ao que é valoroso e o que não é. Então, a gente vai abrindo os caminhos a partir disso. E aí, se a gente amplia para a gente essas referências, a gente também leva isso para esses espaços que a gente está, né? Cada um no seu lugar. Como que eu posso ampliar? Seja com os meus alunos, seja com meus pares, seja na minha família. Fala, opa, isso aqui também tem valor. Olha isso aqui, né? E que não seja só o que está no livro. Então, eu acho que essa é uma coisa. O que você acha, Nathan? Eu acho que assim, quando a gente fala da universidade, agora nós, né? Nós somos os acadêmicos, né? A gente que está aqui, a gente passou pela universidade, a gente propõe agora, talvez em um futuro, talvez um pouco breve, nós vamos moldar essa universidade. Nós já estamos dentro da universidade, a gente que vai propor outras coisas para a universidade, outras experiências, sabe? Eu participei dos Brasis e do Encruzilhada das Artes, assim.
É muito interessante, sabe? Porque eu acho que a galera... eu sinto que há uma preocupação de uma outra forma de lidar com obra, de lidar com o contato com o artista, uma outra forma de gerenciar na totalidade, sabe? Uma outra experiência, sabe? Então eu acho que essas exposições não é só a obra na parede, não é só aquele evento, né? Esse evento da obra em si, né? Essa celebração, sabe? Eu acompanhei alguns amigos, né, que fazem parte principalmente dos Brasis, que foram na exposição, sabe? Que se conhecem de Instagram ou de Se contato. acompanham de longe. E se puseram junto e se encontraram na exposição, sabe? E ali surge um trazer para o estado, trazer para outro estado, e melhora essa conversa, afina esse diálogo, e estão criando outras coisas, sabe? Outras experiências. Então, assim, eu acho que esse evento, numa totalidade, contempla uma série de questões, interfere em muita coisa, sabe? Eu participei também de uma exposição, numa exposição não, né? Eu participei da Casa Cor de São Paulo, de um espaço chamado... do Ali, eu esqueci o nome do espaço, né? Terreiro alguma coisa, esqueci o nome do espaço. E foi legal também, porque ali eu encontrei também outros artistas, sabe? Que já tinha contato, e agora eu tava numa outra... a Casa Cor, sabe? É um evento que tem uma complexidade, se vocês estão entendendo o que eu tô falando aí. Então, assim, tem uma complexidade, sabe? Então, eu acho que, assim, ver um arquiteto propondo isso para esse espaço, sabe? É ir adiante mesmo, é entender assim, olha, gente, a gente tá aqui, a gente chegou de bonde, a gente vai ficar aqui, e a gente vai trazer mais gente para cá, e a gente vai, cada vez mais, a gente vai juntar isso aqui. A questão não é mais minha, a questão é de vocês, como que vocês vão lidar com isso? E vocês se preparem, estude, faça curso, vão atrás, converse, sabe? Se vire, sabe? Não é um problema nosso, sabe? Então eu acho que, assim, sobre essas exposições, sobre esse lugar, sabe? Esses lugares são lugares de disputa. A gente está entrando em um lugar de disputa. E no lugar de disputa não dá para ser ingênuo, sabe? Não dá para ser ingênuo, sabe? Tem que saber, sabe? Tem que saber esse jogo, sabe? E eu acho super importante que a Luara fala em relação a gente, né, como acadêmico, que é importante que, como a gente é acadêmico, a gente tem sim responsabilidade. É importante que a gente faça amplie essa forma de olhar as coisas, sabe? Como um carnaval. Acho que o carnaval é o máximo, sabe? Você vê a galera da escultura, você vê a galera da pintura, você vê a galera da música, você vê a galera das artes cênicas, você vê a galera, sabe? Então tá tudo ali, sabe? Então isso é super importante, assim, sabe? A gente a começar também a frequentar outras escolas, sabe? Igual você falou, a Eu gente estava acho que é conversando. isso aí, eu acho que é a disputa de narrativa, né? Quando a gente pensa nisso e a gente parte da ancestralidade para a gente falar dessa disputa de narrativa política, né? Que é pensar em ampliar as nossas escolas, como que a gente vê a própria escola de samba, né? Que ela sempre foi uma escola, né? O terreiro sempre Isso. foi uma escola de muitos conhecimentos, seja de arte, seja de saúde, um povo que não desassocia a festa da questão política, né, da questão espiritual. Olha só que complexidade. E às vezes a gente quer categorizar, botar nas caixinhas coisas que não se colocam nas caixinhas. Então, eu acho que a gente parte da ancestralidade para pensar nessa questão política, né? E na questão do corpo também. A gente descolonizar a nossa maneira de pensar, começar a pensar de outras formas e conseguir agenciar essas coisas que estavam tão organizadas de uma forma em outras formas, né? De se articular, pensar nessa questão coletiva, de que a gente não é livre sozinho, né? Porque a gente vive em coletivo, a gente pensa, se eu sou porque nós somos, nós vamos precisar de outras maneiras de ser para a gente conseguir ser o que a gente é. Então, como que a gente faz isso, né? Se a gente pensa na universidade, mas também, assim, se a gente era objeto de estudo, hoje a gente tem condição de
dentro dessa disputa de narrativa, de contar outras histórias. E também criar nossas próprias escolas, né? Para a gente poder contar nossas histórias e reorganizar e refazer, reaprender, botar essa roda em jogo, botar a roda para rodar, né? Porque eu acho que rever nossas tecnologias, ou ver o que a gente tem de tecnologia que talvez a gente não tivesse essa dimensão, né? Pensar que a gente pode também falar sobre tudo, né? Então, a gente está aqui falando de ancestralidade, mas uma pessoa negra, seja artista ou qualquer coisa que seja, pode falar sobre tudo. Pode estar em qualquer podcast, né, de qualquer tema. Então, a gente pode falar de política, a gente pode falar de ancestralidade, a gente pode falar do que quiser. Então, como que a gente faz para a gente poder ampliar essa roda, né? As nossas próprias referências também, né? Então, eu sou uma artista visual, mas eu me referencio em muitas coisas, seja na literatura, na música, na escultura, no esporte, né? Tem negros produzindo em tudo quanto é lugar, né? E produzindo conhecimentos diversos também, né? Na Alterando o rumo do tecnologia, Brasil, alterando alterando o os rumo do rumos, as Brasil. rotas. Então, como que a gente faz para poder também ter esse olhar, né? A gente está na universidade, mas ela é o único lugar que a gente vai validar os nossos conhecimentos? Ou como que a gente vai fazer? Porque também ela se mantém, né? Ela ali tem todo um trabalho de manutenção de poderes, de bibliografia. A gente está apertando ela porque ela também vai precisar de se renovar. Ela vai Sim. precisar, com tanto de estudante negro, por exemplo, ela vai precisar falar, opa, vamos ter que botar um Milton Santos aí, porque não tem saída, né? Ó, a galera tá apertando. Então, como que a gente faz para validar ele dentro, mas também fora? Porque também a gente não vai... eu acho que é um jogo aí, né? Aí você fala de não ser ingênuo. Então, como que a gente problematiza, tensiona? Como que vocês se veem contribuindo na prática de vocês, na arte de vocês, na materialidade que vocês escolheram trabalhar, né? Com essa nova história que nós podemos construir. Ó, eu penso que a arte, que assim, a gente pensa em dois campos, né? Que é a arte e a educação. Mas eu acho que a arte, ela tá aí num lugar que é para cutucar as pessoas. Então, às vezes a gente pensa ela como uma ferramenta educativa, mas que ela, por si só, ela já cutuca, ela já é para isso, né? E aí isso pode ser educação também, sabe? Assim, que Sim. ela é tudo, né? Mas ela tá aí para cutucar a gente e cutuca todo mundo. E às vezes a gente, mas será que eu entendi? Será que... Mas aí essas leituras, elas podem ser mais profundas ou menos, elas podem, né? Mas todo mundo vai sair pensando alguma coisa. Se você se propõe a pensar sobre qualquer objeto de arte, qualquer experiência, eu acho que isso já é muito importante. Talvez por isso meu trabalho tenha caminhado cada vez mais para a rua, porque eu acho que é um espaço que também está em disputa, um espaço importante, né? Natan talvez possa falar melhor sobre isso do que eu, né? Essa ocupação do espaço urbano, assim. Então, acho que são dois trabalhos que têm perfis um pouco diferentes, né? O Porografia, eu trago peles, que são de histórias pessoais, né? Essas marcas pessoais para o espaço público, para a rua. Ele é um pouco mais abstrato, um pouco mais orgânico, mas eu acho que tem tudo a ver com Vidas Negras Importam. Esse Vidas Negras Importam, que é de 2020, eu estava na pandemia, eu estava em casa e eu precisava fazer alguma coisa. Colocar alguma intervenção na rua também, pensando que a gente, né, a população negra também foi a população mais atingida, talvez, pela Covid, né? E por várias questões relacionadas ao trabalho, né, a própria saúde, Que tava né, na rua. que estava na rua trabalhando. Então, eu estava precisando cutucar também, né? Porque eu estava me sentindo bastante cutucada. Eu tenho um problema com esse hashtag, né? Não que ele não seja importante, tanto que eu optei por colocá-lo.
Mas ele, muitas vezes, parece que ele resolve uma coisa, ele explica, né? Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que isso engole um pouco os desenhos, né? Então, eu comecei colando alguns desenhos sem o hashtag, mas depois eu entendi que talvez para incomodar o suficiente, que mesmo que me incomodasse, talvez ele incomodasse mais estando na rua, porque as pessoas também iam olhar para ele com outros olhos. Então eu resolvi colocar nos desenhos, mas esses desenhos eles têm uma preocupação assim, mesmo que na época fossem vítimas de violência, né? Pessoas que estavam em situação muito delicada, então eu desenhei a Marielle, o Amarildo, né? O próprio George Floyd, né, que foi morto. Eu achei que o hashtag era importante, mas eu fico pensando nisso, sabe? Assim, como que talvez ele explicita, isso é importante, mas ele também abafa um pouco o desenho, né? Porque é como se ele resolvesse a questão. Mas eu acho que ele é quando eu falei de cutucar, né? Ele é um trabalho que traz a questão. Aí, como que você vai ver? E aí foi muito legal que tem aquela comunidade no Facebook, que como que é, não sei o que, capixaba, uma comunidade super... Capixabando. Não é capixabando, não, mas muitos questionamentos. Olha, mas todas as vidas importam. Olha, mas vidas negras importam. Ó, mas e aí? Eu acho que mais do que o trabalho em si, o que ele pode levantar, né? E aí poucos deles ficaram na rua também, pensando também que a intervenção urbana, o LAMB, né? Ela é uma contravenção, então vocês cuidado, tá? Né? Então é uma contravenção, acho que em Vitória A a rua multa... é pública, mas não é tão pública assim, né? Mas não é tão pública assim, Vitória. A multa é de R$ 9.000, né, para essa contravenção. Mas acho que está valendo o risco. Assim, acho que está valendo a gente disputar essa rua. Mesmo que eu não tenha R$ 9.000 em conta para pagar, mas acho importante a gente fazer essa disputa, né? E se experimentar. Então, aquele trabalho também foi uma experiência. Depois eu engasguei um pouco com ele, depois eu resolvi desenhar pessoas que eu admiro, e não só pessoas que são vítimas de violência, porque eu acho que é ampliar esse glossário aí de pessoas negras, né? Ampliar as referências. Eu recebi uma mãe que ligou para mim e falou: olha, o corpo do meu filho não foi achado ainda. Ele sumiu e tal. Você desenha o meu filho? E também fiquei com isso reverberando em mim. Então, são muitas camadas, assim, de coisas, né? Mas eu acho que é isso, assim, levar os incômodos também para o trabalho, né? E ampliar essas referências, pensar, me tensionar também. Então, toda vez que um trabalho está muito... Todo mundo fala, ai, que legal, Luara. Aí eu fico pensando, acho que não tá legal, acho que eu preciso esticar mais um pouquinho essa corda. Então, fico pensando nisso. Como que o trabalho pode cutucar o outro? E aí eu acho que a educação pode usar disso, se ela estiver atenta para esses trabalhos, né? Que tudo pode cutucar. Mas como que o trabalho em si, ele já cutuca. E aí ele pode estar na educação, mas pode servir para qualquer pessoa que encontre com ele na rua. É, isso aí. Eu acho que assim, acho que a arte não é sem educação, né? Não tem como ser. Eu acho que a arte não é sem educação. A arte ela tem uma educação, talvez um outro ponto de vista. Mas ela tem ela tem educação, assim. Por exemplo, o meu trabalho é um trabalho muito matemático, sabe? É um trabalho que eu tenho um pensamento matemático e físico, assim, né? De física mesmo, sabe? Química também, sabe? E eu consigo chegar nisso justamente por quê?
com esse pensamento de negritude mesmo, sabe? Quando a gente entende, aí também é importante a gente entender o que é dito e aquilo que não é dito. Pitágoras, ele mora no Egito, né, durante um tempo, né, em Cambridge, né, durante acho que 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim, que vai desenvolver esse pensamento da matemática, né? Quando você vai, sei lá, né, tipo, falar do meu avô, né, que foi mestre de obra, né, como ele calcula quantos metros de areia para quantos blocos de lajota com tanto de cimento, sabe? Isso é um pensamento matemático, sabe? Infelizmente, é um pensamento matemático, sabe? E que não é para qualquer um, sabe? É um pensamento de negritude, é um pensamento quanto de área eu vou usar, quantos litros de tinta. Na minha mãe lá, quantas cola 50 caixas, 200 caixas, sabe? Isso é um pensamento matemático, sabe? É um pensamento... Então, assim, o meu trabalho, eu tento, aí, pensando no meu trabalho de uma maneira educativa, eu tento colaborar, principalmente na educação, porque eu fiz artes plásticas, mas convivi com a galera das artes visuais, acompanho meus amigos das artes visuais, chegando na escola, acompanho meus amigos, tento ler aquilo que meus amigos escrevem, tento dar o Google, pesquisar de fato, tá de fato dentro da arte contemporânea. O que é tá de fato dentro da arte contemporânea? É de fato ler o que está sendo produzido agora, sacou? A notícia quente, eu quero a notícia quente, sacou? A fofoca ali, ó, na boca, é isso que eu gosto. E aí eu tento colaborar nesse sentido, assim, né? Por exemplo, foi uma galera lá no ateliê, uma galera da administração da UFS, sabe? Aí eles foram entender como que eu produzo, como que é o meu cálculo para me gerir o ateliê, como que é esse gerenciamento da obra, como que é. Isso, eu achei isso o máximo, assim, sabe? Tipo, pô, a galera veio aqui. Ampliar o olhar também sobre a produção, não só sobre o trabalho, né? Mas como que eu gerencio essa ideia? Sim. E também, tipo assim, uma galera também que viu um trabalho meu, viu o trabalho tão. É um ferro tratado, muito bem tratado, foi lá, bateu, falei, pô, que você tava na casa do governador? Aí o cara foi lá, desceu do caminhão, bateu no trabalho. Eu falei, pô, o que esse cara foi bater lá? Eu cheguei nele e falei, o quê? E aí, gostou? Nem sabia que eu era artista, né? Ele falou, rapaz, desci do caminhão que eu achei que era madeira. Tá tão liso isso aqui que eu tô achando que é madeira. Falei, não, rapaz, isso é ferro, o cara que colocou aí. Eu sempre também faço essa jogada, né? Aí, isso é interessante, assim, de ver esse trabalho chegando numa multidisciplinariedade, sabe? Uma galera que tem um... Como que eu trabalho, sei lá, vamos supor, eu não trabalho com pintura, mas eu trabalho com pintura, vou falar para um menino, sei lá, de 14 anos que viu o pai sustentando a família toda como pintor. Como que eu vou falar para ele? Menino, a pintura não é assim não, é assim. Sabe, eu acho que já não é sobre pintura, então. A conversa não é sobre pintura. A conversa é sobre outra coisa que tá por ali, sabe? Porque ele sabe pintar, ele entendeu, ele cresceu com alguém sustentando a família, sabe? Então, assim, eu tô falando de uma experiência, existem inúmeras experiências, sabe? Dentro de muitos outros campos, sabe? Essa coisa do encaixar, do desencaixar, é um encontro, sabe? Eu gosto, sabe? Essa coisa de se encontrar, conversar. Como é que você tá? Ah, eu lembro de você. Eu gosto disso. Então, meu trabalho tá nessa coisa de encaixar, sabe? De se encontrar, de criar um outro encaixe, de criar um outro módulo, sabe? A pessoa que constrói uma casa, isso é interessante também, né? A pessoa que constrói uma casa num bairro de periferia, ela está construindo a casa ali, ela está sempre construindo a nível de fundação um ferro um pouco maior, a viga um pouco maior, a parte de baixo da casa um pouco maior. Para quê? Porque ele já está pensando que vem depois, que ele vai fazer o terraço dele, e que quando ele tiver filho, o filho vai morar em cima, e outro vai fazer o terraço para fazer aquele churrasquinho, vai comemorar o jogo do Flamengo. Então, tipo assim, tá nesse jogo, entendeu? Então, tipo assim, pensar esse encaixe, pensar se acomodar na cidade, como o Lara acabou de falar, esse se acomodar numa própria casa, esse se acomodar também na universidade, sabe? Não, tem que me acomodar aqui. Como que eu vou me acomodar aqui? Primeiro eu vou entender quem eu conheço, quem é parecido comigo aqui. Depois eu vou começar a ler o que é parecido comigo, e assim vou
gradativamente para me criar uma rede de apoio, porque senão você se enlouquece. Assim. Eu acredito que na educação, a minha tia, eu tenho uma tia que ela deu aula há muitos anos no São Benedito, foi diretora lá no São Benedito, assim, então eu acompanhei algumas coisas dela dentro da escola, assim, né? E lidando com a comunidade. Um menino que o pai não foi lá buscar, a mãe não foi lá buscar, tem que levar dentro da casa, sabe? Tem que subir, aí, um dia mais conflituoso, aí tem que ficar um pouco mais na escola, assim, tem que resolver coisas, tem que terceirizar fulano. Aí fulano daqui é pedreiro também, aí tem o dinheiro, tem que fazer um jogo do dinheiro para conseguir pagar o cara, para ajudar no negócio. Então, assim, tem que organizar a ONG que tá indo lá, tem que se atentar a fulano que tá indo, mas não tem a boa intenção. Então, assim, é uma questão complexa, assim. Eu acho que o pensamento é um pensamento complexo, mas que não é complexo. É porque a gente foi colocado a pensar de uma linha. Só que existe outras formas de... Por isso que eu falo, né? Tipo, a arte não é sem educação, sabe? Talvez é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de discutir, é uma outra forma de performar, é outra forma de estar. Isso gera uma, um, um questionamento, igual você fala, assim, sabe? Eu também pensando assim, né, nos desafios, aí você falou do professor, da formação, né? E aí eu acho que a gente se formar enquanto sociedade, né? Então, primeiro a gente também pensar, por exemplo, que a gente foi o último país das Américas, né, a ter abolição. O último navio negreiro que chegou no Brasil chegou aqui na costa do Espírito Santo, São Mateus. né, em São Mateus. Então, essa história de vulnerabilidade, ela é muito latente, né, na nossa escola também. E aí não vai ser uma lei, né? A gente precisa da lei também, mas a gente vai precisar se descolonizar, né, enquanto pessoa, porque também o professor, ele não é uma figura desassociada da pessoa que ele é, né? Então eu acho que a gente vai ter que, e aí falo disso enquanto artista, mas enquanto alguém também que não estou na sala de aula formal, né? Mas estou na educação não formal, que para mim é uma coisa muito importante, assim. Eu estou hoje trabalhando num projeto de educação popular em saúde, né? E aí pensar que saúde é garantia de direito, então você poder ser quem você é. E aí penso também como que na educação a gente pode pensar isso, né? Então, como que eu pego o repertório daquele aluno, né? Então, que é filho de pedreiro, ou que às vezes já é ajudante de pedreiro, mesmo muito jovem, e posso usar esse conhecimento dele. Então, eu acho que como que a gente também olha para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para essas comunidades, né? Então, como que a gente olha para uma criança que está na escola de samba e sabe que ela está ali na escola também, só que não é uma escola que você está, ou uma escola que é validada por essa escola, ou por essa universidade, né? Então, eu acho que a gente vai precisar de um olhar mais carinhoso e mais amplo para as periferias, né, para a própria história do Brasil, né, para a gente poder se reconhecer também. Então, ninguém queria ser negro, né? Muitas vezes, eu acho que muitas mulheres não queriam ser mulheres, porque era melhor ser homem, porque os meninos podiam algumas coisas que a gente não podia, né? Então, como que eu posso ser eu? Como que eu posso ser mulher e também andar de skate, poder brincar de carrinho, poder sair à noite, né? Então eu fico pensando nisso, como que a gente transgride a esses espaços que nos foram dados, né? E como que a gente amplia, como gente primeiro, e aí depois a gente leva isso para o trabalho, né? O que nos incomoda, como que eu ou deixo de reproduzir alguma coisa que está tão dentro, né? E aí acho que é um desafio pra gente mesmo, pra gente. E aí você vai levar isso para sua família, né? Como que eu não quero reproduzir isso aqui, porque isso aqui não me fez bem. Como que eu transgrido a esse lugar, né? Que me foi dado, assim. Só
voltando à segunda questão da matemática, por que, né, esse aluno quer muito bem, sabe, Que fazer o consegue cálculo, fazer, faz o né? cálculo da pintura, faz o cálculo do metro quadrado de areia, por que ele não consegue, quando ele chega na aula de matemática, ele não tem ele não tem tanto uma boa nota. O que E que as acontece, sabe? traduções, talvez as Isso. traduções desses conhecimentos, como que a gente valida os outros conhecimentos? Porque isso também é matemática. O crochê também Também é é matemática. matemática. Então, a menina talvez não vai bem na aula de matemática, mas faz um crochê junto com a avó. E é muito boa crocheteira. Então, a gente talvez ampliar esses olhares, porque eu acho que isso pode aproximar esses campos de conhecimento, esses fazeres, esses saberes, né? Aí me parece que quem não sabe matemática não é o, É, o menino. Me parece que quem não sabe matemática é o outro, sabe? Que tá numa lógica que nem ele dá conta, sabe? Porque se botar ele para calcular quanto de milha ele acessa o outro bairro lá, qual carretel que ele tem que comprar para ele lá no outro lado, ele não sabe. Então acho que, tá entendendo? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que fazer esse jogo, né? Tipo, de ampliar, igual você tá falando, sabe? Ampliar essa. O Milton falava da tecnologia das pontas, né? Que é a tecnologia que é desenvolvida nas periferias. Não é uma tecnologia de ponta no sentido de uma alta tecnologia, mas da tecnologia das pontas, que quando você não tem, você vai fazer aquela gambiarra, né? Você vai dar um jeito de transgredir ao que te é dado para chegar naquele lugar. Então, eu acho que se a gente amplia esse olhar, seja na educação e seja na própria arte também, né? Então, antes você tinha, pelo menos quando eu estudei, olha, eu lembro de um professor que pediu para comprar uma tinta Talens, né? E era caríssima. Então a gente dividia os potinhos de Talens, né? Que é uma tinta guache, e é maravilhoso você poder usar uma tinta Talens. Mas nem era para o papel, então ele pedia para a gente passar na madeira, na cerâmica. Esse mesmo professor, não, várias questões, né? Assim, e aí, nossa, até me perdi. Não lembrei que ele falou com uma amiga minha: Nossa, você é da cor da minha empregada doméstica. E ela ficou assim, chocada, acho que ela não esperava essa palhinha. Mas é isso, assim, como que você transgride esse lugar? Então, não, é o que eu ia falar dos materiais artísticos, né? Que você antes precisava de ter aquela tinta, senão isso não seria talvez tido como arte, né? Ou aquela tinta de pintura para ser pintura. E aí, se a gente amplia o olhar para os materiais, a gente falou da fábrica, né? De poder usar plástico, poder usar. Então, a gente pode ser estimulado a pensar em outros materiais também para fazer o que se quer, né? A gente pensa escultura e tudo, muita coisa pode ser escultura, né? Uhum. Pode ser plástico, pode ser madeira, pode ser folha, pode ser pode ser papel. Então, se a gente olha para esse mundo com olhares mais curiosos, mais carinhosos para as coisas, a gente pode ampliar o nosso olhar em relação a tudo, seja gastronomia, seja física, seja matemática, seja o português, né? Então, olha, a gente fala em língua portuguesa, mas no Brasil a gente tem mais de 300 línguas indígenas, né? A gente tem o Pajubá, a gente tem o rap, que, né, nos traz outras linguagens, outras palavras. Cada periferia vai ter o seu jargão, a sua... Não é isso? Os terreiros, né, que trazem aí o Iorubá, já trazem outras nações, né? Então, a gente também vai achar que a língua portuguesa ela dá conta da nossa linguagem, né? Então, você pode ampliar ela. Opa, você tem aí muitas línguas que são faladas, sem falar na questão territorial, né? Que você vai para a Bahia, barril dobrado, entendeu? Você vai para o Rio Grande do Sul, vão ter outras línguas, né? Então, cada estado também. Então, olha que país rico para a gente achar que só uma língua dá conta da nossa linguagem, né?
Então, eu acho que são muitas comunidades. Eu acho que aí a gente ampliando o olhar, né? Porque aí a gente traz outras ancestralidades para a roda. Um país continente, né? Um país continental, né? Então, olha só que monte de coisa legal para você poder construir sua poesia. Olha o tanto de material legal que a gente tem para construir nossas esculturas. Olha o tanto de material legal para a gente levar para a sala de aula. Então, pode ser música, pode ser escultura, pode ser dança, pode ser. Então, eu acho que a gente vai ampliando aí, vai validando novos, velhos conhecimentos, porque também tá aí, né? Há muito tempo, não tá aí, não é de agora, né? Então, se a gente valida a roda como uma tecnologia ancestral, né? De conversa, de que todo mundo um tá vendo o outro, né? De que a palavra roda é uma tecnologia muito ancestral e que dá muito certo, né? E que tá todo mundo participando, tá dentro, não tá fora, né? Então eu fico pensando nisso, como que eu, Luara, na minha pequenez, no meu cotidiano, posso transgredir ao que me é dado. Na nossa conversa, a gente passou sobre ancestralidade, referências, falando do agora também. E vocês dois falaram muito sobre questões de comunidade, assim, né? E vocês são pessoas que já fizeram muitas ações, assim, com outras, com os nossos, assim, porque é isso de ir plantando. E ser ancestral é isso, né? Você ir cultivando essas relações. A Luara teve um projeto muito legal que foi o Raiz Forte, né? Que você fez com a Tati e a Sônia, que você falou também. A exposição Horizontes também, que foi uma das primeiras exposições de mulheres negras que aconteceu dentro da universidade. Então, como que pessoas que vieram antes, elas estão traçando esse trajeto para a gente do agora, assim, também, né? O Natan, ele tem um ateliê que ele recebe, conversa com as pessoas, assim como ele falou, foi a galera lá que era de administração, tipo, outro rolê, mas estava interessado em conversar sobre aquilo, assim. E aí, como que a gente consegue, talvez, se é possível, não sei, mas desassociar, separar a arte da vida? Eu não sei se isso é possível, mas igual, tô trabalhando com desenhos, e aí eu recebo uma ligação, isso é muito forte que você contou, de uma mãe que o corpo do menino não foi encontrado e ela pede para você fazer uma ilustração daquele menino. Então, assim, como que a gente tem muitos atravessamentos na nossa vida, assim, pessoas pretas, elas estão a todo momento sendo atravessadas por alguma questão que é uma questão sensível, é sempre uma questão que toca a gente e a gente às vezes não consegue desassociar essa produção artística das nossas vivências, porque são vivências que, como você falou, escuta uma piadinha de um professor, você tem a cor da minha empregada. Então, assim, tô indo para a aula, aprender uma técnica, aprender um conteúdo, e aí eu tenho esse atravessamento, assim, como que eu lido com isso, sabe? Parece que é o tempo todo a gente está sendo esse alvo mesmo e tendo que estar aberto a lidar com essas situações que são, que têm a tendência de acontecer, né? Com o nosso perfil de pessoa, assim. E vocês falaram também da questão das escolas, né? Como que a gente tem outros espaços de aprendizado. O ateliê é uma escola, o terreiro é uma escola, a escola de samba é uma escola. A escola, dentro da escola também é uma escola, porque existe um encontro no recreio também, que proporciona outras experiências também, sabe? Mas é doido, assim, essa sua pergunta, assim, né, de... Desassociar essas vivências, porque o racismo, ele é institucional, ele tá aí, né? E como que a gente, não, agora eu vou fazer a minha produção de arte, porque tem aquela condição, os artistas negros, existe uma cobrança de que tem que falar de questões raciais o tempo todo. Não, às vezes eu quero pintar flores, e é isso, assim, sabe? Então, como que a gente... não sei se é possível a gente desligar dessas questões sociais e pensar em outras para fugir dessa cobrança que existe, né? Eu cutuco em relação a isso, brinco do negrólogo, né? Dessa necessidade de pensar que a gente tem que ter essa alfabetização racial, que eu acho que é muito importante também, mas acho que é mais, talvez, dentro da conjuntura, uma oportunidade, né? Eu poder ler Conceição Evaristo, poder conhecer essas figuras, o Milton Santos mesmo,
eu tive essa oportunidade. A maioria das pessoas não tem essa oportunidade. A maioria das pessoas está trabalhando muito Isso. e tem que pensar no almoço do filho, tem que pensar no salário, no ônibus que vai pegar. Então, eu sei que muitos conhecimentos ainda são uma grande oportunidade e não só o que eu deveria ou não saber, apesar do que são oportunidades que eu quero muito saber e acho que todo mundo poderia conhecer mais da nossa história, né? Mas eu acho que talvez, e pensando na universidade também, a gente tem uma distância entre a estética e a política, né? Então, acho que na América Latina não é assim. No Brasil, talvez essa arte foi muito elitizada mesmo, né? Então a gente tem uma distância, como se. E eu acho que o meu corpo já é político. Tudo que eu faço não tem. E também não quero que tenha essa distinção. Eu não acredito mais nessa distinção. Talvez eu já tenha acreditado, assim, de que eram coisas separadas. E hoje eu acho que não. E eu acho cada vez mais importante que a pessoa produza a partir do repertório dela, da vida dela, do espaço que ela ocupa, das experiências que ela tem tido, porque eu acho que é isso que faz também a potência do próprio trabalho, né? Do que pesquisa, do que gosta. Eu acho que o tesão é muito importante. Eu acho que sem tesão, como diz minha amiga Chão Amanda, não se chupa nem um picolé. Então, eu acho isso fundamental, né? Que você fale de coisas que te afetam, que te cutucam, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente não tem que desassociar. E você pode falar de tudo sendo você. Isso nem te exime de responsabilidade, nem te. E tudo você trazendo para sua vida, para coisas que te movem, isso é importante, né? Então, eu acho que a arte contemporânea traz isso também, né? Da sua vivência, do seu lugar. E você, como um ser múltiplo, pode tudo, né? Pode estudar matemática, pode Eu quiser. estudar física, filosofia, pode agenciar essas coisas, que isso também parece que está longe, mas não está. E aí você vai lá na história do Egito para pensar que isso já era estudado lá. E aí você vai para o futuro pensar nessas construções futuras. Então, eu acho que tudo pode ser costurado assim. E é muito importante também que a gente saiba de onde a gente veio, porque eu acho que a gente pode pensar melhor para onde a gente quer ir, né? Mas acho que esse papo dessa estética dentro dessa asepsia, de como se isso fosse só um conhecimento sem partido, eu acho que são fake. Eu acho que tudo tem partido. Você sempre parte de algum lugar. Assim, então eu não acredito nessa neutralidade em nada. Em nada. Você sempre tem uma escolha, né? E aí é foda também, porque se você sempre tem uma escolha, quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outras. Isso também é uma questão, né? Não dá pra você ter tudo o tempo inteiro. Então, se eu escolho botar uma camisa, eu deixo de escolher todas as outras. Sabe? Assim, na vida, isso é importante também, né? Ó, então eu vou chupar um picolé de manga, então eu tô deixando de chupar todos os outros. Então, isso também marca, né? O que que você escolhe, por que que você escolhe, por que que eu tô usando isso aqui e não isso aqui, por que que eu tô usando ferro e não a madeira? Isso não é. Ah, só porque não, porque tem um monte de. Então, toda escolha, ela também é política, né? Assim, ficou pensando nisso. Sim. Eu acho que assim, teve uma. Você falando da pessoa que te ligou, teve um fato, né? Tipo assim, eu moro no Bonfim, né? E automaticamente todo mundo que é artista tem um CNPJ. E aí aconteceu um caso de uma pessoa ter sido presa, assim, né? E aí eu tive que fazer essa pessoa carregava. Às vezes chega material pra mim, né? Tipo ferro, essas coisas aí tem. Pra tirar da rua e levar pra minha casa, né? No espaço que eu produzia antigamente, que é um beco, tinha que pagar alguém pra alguém pegar e levar, assim, né? Porque não dá pra carregar sozinho, porque é muito peso e, enfim. Eu fazia esse negócio, né? E uma pessoa foi pega e tal. Eu tive que fazer uma declaração falando que aquela pessoa tava
trabalhando comigo e tal, assim. Então, assim, existe uma série de complexidade, estando dentro de um bairro de periferia, sendo uma pessoa negra no Brasil, sabe? Sobre desassociar. Eu acho que eu aprendi muito com minha avó uma coisa que é o seguinte, né? Minha avó, ela tinha essa coisa de se preservar, sabe? Eu acho que nem tudo é dito, nem tudo vocês vão ver, sabe? Tem coisa que acontece só naquela festinha, tem coisa que acontece só naquele encontro, tem coisa que acontece só naquele almoço com aquele grupo de pessoas. Nem tudo é falado, nem todo ensinamento eu quero dar, sabe? Não sejam ingênuos, sabe? Nem todo ensinamento eu quero dar, assim, sabe? Então, assim, é duro ouvir, cria uma tensão, mas é sobre isso. Nem tudo a gente tem, Isso, nem né? tudo a São gente as tem. escolhas. É duro ouvir isso, é triste de saber disso, mas a realidade é essa, sabe? Porque se eu conto o meu caminho, talvez venha alguém por esse mesmo caminho e me mata lá na frente, sabe? Então nem tudo é dito, assim. Tem um livro da Juliane Ribeiro, Ferreiros da África Central, um livro muito interessante, que ela é uma pesquisadora, e aí ela pesquisa especificamente a África Central, e ela fala do período que a galera tá mexendo na metalurgia, desenvolvendo a metalurgia, e ela fala dessa chegada do europeu lá. E aí, antigamente, as coisas feitas, né, da metalurgia era feita na mata e a pessoa voltava, o ferreiro voltava com a coisa pronta. Então, essa ideia nossa, né, de ver um ferreiro vendo um meio de produção é uma coisa nossa, não é uma coisa, é uma coisa moderna, uma coisa nossa, assim. Só que antigamente na África Central não era assim. Ele ia na mata, produzia e voltava com o necessário. Também nem era o que pedia também não. Era o necessário. Se aquela região acha que é necessário isso, eu como ferreiro vou lá, produzo, trago o necessário, sabe? E aí começou a chegar a galera da Europa. Um ferreiro, a palavra ferreiro, de acordo com esse livro, o ferreiro não é a pessoa que mexia na metalurgia, era a pessoa que mexia com a metalurgia e conversava. E tinha um poder da comunicação, sabe? Era ele que fazia as insígnias de poder, era ele que fazia. Tecnologia mesmo, né? Sabe? É um agente civilizatório, sabe? Ele falava, não, a gente não vai um pouco mais pra frente, não. A gente vai ficar um pouquinho aqui, daqui a 5 anos a gente vai um pouco mais pra frente. E era o ferreiro. E aí, voltando, ele chegou a galera da Europa, a galera queria falar, pô, mas onde que é a mina? O cara pegava e falou, não, vem comigo, eu vou te mostrar onde é. E aí ele ia, dependendo da conversa, ele, não, rapaz, não lembro mais onde é. Eu não sei onde é. Me desculpa e tal, vamos voltar amanhã. E tava nisso, até o cara desistir. Outros contavam, tipo, é aqui e tal. E aí aquela região ali perdia a mina, porque a mina era... A experiência que o europeu tem com ferro é completamente diferente da experiência que o africano tem com ferro e as pessoas negras têm com ferro, assim, né? A experiência que o europeu propõe é que pegue o metal, derreta por completo e faça a formação. No africano, no século XIX, ele tinha uma outra prática, que é pegar a metalurgia, semi-derreter e ir batendo até gerar naquilo que necessita, sabe? Então a experiência era outra, sabe? Tinha uma lógica de pertencimento, de você gerar sua força naquele objeto, de você dar aquele movimento seu para aquele mineral, e aquele mineral ter uma vitalidade sua, inclusive. Vocês entendem o que eu estou falando ou também não? Tudo bem também. Ter a sua vitalidade naquele instrumento, sabe? E aí o que acontece? É interessante a gente entender que nem tudo deve ser dito, nem tudo vai ser contado, nem tudo eu vou falar, sabe? Porque senão eu comprometo não só a mim, mas todo um grupo, sabe? Todo um grupo que eu colaboro, sabe? Que a gente colabora, que a gente está próximo, assim. Então isso também é uma tecnologia gigantesca, assim, né? Ancestral. Que é a oralidade, sabe? A minha avó me ensinou muito sobre essa questão da oralidade, assim, né? Da palavra que tá comigo, sabe? Não vou. Não vai gravar? Não, vou contar outra história. Aí contava outra história na tora. E ligava a câmera e contava outra, sabe? A palavra tá comigo, sacou? Eu vou morrer e vai ficar comigo. Algumas coisas eu vou contar pra você, outra pra você, outra pra você. E vai morrer comigo, sabe? Isso aí é um problema. Isso aí é um problema do outro, não é um problema meu, sacou? Então, assim, essa oralidade, você ter que ir lá, a pessoa ter que olhar pra você, ver se a pessoa vai entender que vai contar pra você ou não, se é confiável ou não. Então, esse jogo da oralidade é manter a palavra consigo, assim, sabe?
Por isso que quando eu entro na universidade, eu tenho um grande choque, assim, sabe? Quando eu entrei na universidade, eu tive muito choque, assim, do que é dito, assim, sabe? Dessa coisa que era um segredo, sabe? E de repente virou... Eu entendo que algumas coisas tem que ser público, né? Mas porque colabora com o outro, né? Talvez se eu não soubesse algumas coisas, eu teria me achado louco, enlouquecido. Eu parei um tempo de frequentar as aulas porque eu tava mal, sabe? Tava muito, muito mal, assim. E eu parei, mas depois de ter visto, né, lido algumas coisas, também me salvaram, assim, né? De ver algumas coisas somente do Jorge dos Anjos, sabe? Debatendo arte pública, sabe? Falando sobre arte pública, tendo outro tipo de pensamento sobre objeto tridimensional, sabe? Tipo, outra forma de entender a tridimensionalidade. Isso foi fantástico, assim, sabe? Então eu acho que essa coisa de ser dito e outras não serem ditas é uma coisa que a gente tem como somente a gente que é acadêmico, a gente tem como uma responsabilidade enorme, 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 sabe? De traçar essas coisas que são ditas e coisas que não são ditas. Que eu especificamente tenho um certo medo, assim, né? Tô aqui falando, o podcast tá me ponderando o tempo inteiro do que é dito, do que não é dito, sabe? Mas é isso, é um ensinamento, né? São ensinamentos que a gente vai carregando, assim, né? E é isso. Aí vocês tocaram no ponto da materialidade, né? Aí você pode contar Eu posso, aí. a materialidade do trabalho de vocês, essa escolha, né? Por que a escolha desses materiais que vocês trabalham, das linguagens, né? Você trabalha com ferro, a Luara com desenho com os lambes, intervenção urbana, tatuagem, que você nem citou, né? Fotografia, né? Então, essas escolhas do trabalho de vocês têm a ver com a origem de vocês? Como que é essa relação, né, de vocês com a escolha do trabalho, né? Porque vocês são multiartistas, né? O Natan não é só com ferro, não é só escultura que trabalha, também tem arte digital, Sim. né? Teatro também, palhaçaria, Teatro, tudo isso. E assim, primeiro eu fico muito feliz que você falou que o Natan trabalha com o ferro, porque não tem como suporte o ferro, já mudou alguma coisa. Porque eu ouço muita galera falando que tenho como suporte o ferro, mas eu não tenho como suporte o ferro, trabalho com o ferro, porque o ferro, para mim, é um ser, é uma figura, tem uma pessoalidade, sabe? Ele intervém no meu trabalho. Então não é um suporte. Imagino que nem sempre ele se dobra a você, Exatamente. né? Você calcule. Exatamente. Inclusive, escrevi isso no meu TCC, que eu não... que eu acho que é mais fácil o ferro me dobrar do que eu dobrar o ferro. Mas assim, eu acho que essa coisa de ter o ferro, trabalhar com o ferro e ter como suporte a geometria, a matemática, inverte essa coisa acadêmica de que não tem como suporte o ferro e faz com a geometria e tem como suporte o ferro. Então eu invirto até nessa mini bio, essa brincadeira de não, é uma coisa que inverte, sabe? O ferro é uma pessoalidade, assim. Eu começo a trabalhar com ferro, não, assim, o irmão de minha avó, o primeiro irmão de minha avó, ele foi trabalhar na Diamantina, era o Carlinho. Ele começa a trabalhar na Diamantina, uma aviação que fazia, eu acho que Viana, minha família era de Viana, fazia Viana, Minas, alguma coisa assim. E aí ele sai, todo mundo ficou muito feliz que ele saiu da zona rural e foi trabalhar numa grande empresa, sabe? De ônibus, era ônibus? Não, era trem. Ah, de trem. Uma grande empresa, todo mundo super feliz, tá? E aí, tipo, de repente sumiu. Aí a galera, pô, então se deu bem, né? Vamos todo mundo pro... Aí depois fui entender que ele tinha falecido porque ele era foguista, era quem enchia a parada e tinha dado um problema pulmonar. E aí veio a óbito, assim, sabe? E aí depois a minha avó vem pra Vitória, trabalha na região do centro, né? Depois, e aí o pai de minha avó, pra todo mundo que ia embora, ele dava um galo. Todo mundo saía lá da região de Viana e dava um galo, assim.
Você podia matar o galo, podia vender o galo, e aí vai da criatividade, cada um. Vai da criatividade de cada um, né? Aí tinha essa coisa do galo. Assim. E aí, minha avó, com meu avô foi mestre de obra, trabalhou com ferramenta. Então, assim, a minha família, ela sai de uma região rural, vem pra Vitória e tal. Então, tem essa coisa da ferramenta, especificamente, sabe? Da faca, do martelo, da marreta que constrói a casa. Eu convivi vendo a casa sendo construída. Eu vi a minha avó guardando debaixo da cama as ferramentas do meu avô, sabe? Então tem as ferramentas guardadas. Eu lembro do pessoal construindo a minha casa ali, não era pago pedreiro, eram amigos que eles se juntavam e faziam um pouquinho a casa. Eu lembro deles lavando a ferramenta com muito cuidado para não deixar nada sujo. Eu lembro desse cuidado com essas ferramentas, com esses ancestrais que estavam ali, sabe? Que de fato não é uma coisa falada, de fato aquelas ferramentas construíram uma casa. Evidentemente com a força e a inteligência, a cabeça, a mão e as ferramentas. Então, eu tenho esse carinho muito grande pelas ferramentas, especificamente pelo ferro, assim. Então, aí depois de entrar na universidade, eu fazia algumas coisas de land art, de geometria, o Igor até tava, de geometria e tal. E a gente fazia, teve um dia específico que a gente construiu um arco, a gente pegou lá no lago umas madeiras e construiu um arco. E um ano virou, quando eu voltei, lá eu tava lá. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Aí o rapaz foi e me falou, todo ano a gente apaga tudo, a gente apaga as paredes e como isso aqui também é obra, a gente vai apagar também. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, então tá bom. Aí fiquei aquilo na minha cabeça, eu falei, aí eu lembro que no átrio tinha uns buracos no chão. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer um negócio que eu quero ver se esse cara vai tirar. Aí eu comprei uns ferros, eu e Júlia e uma amiga nossa, a gente comprou uns ferros lá perto de casa, umas vigas, e fizemos um bicicletário, sacou? Aí tem um bicicletário que tá em frente ao bebedouro, fizemos ali um bicicletário. E esperamos aquele cara tirar. O bicicletário tá lá até hoje. Então, assim, eu acho que entregar as minhas memórias ao ferro, entregar o meu conhecimento, as minhas memórias, as minhas esperanças ao ferro, é ter a certeza que nunca vai ser apagado, sabe? Então, esse é o meu grande acordo com o ferro, sabe? É entregar as minhas memórias a ele, de modo que nunca, e até se alguém quiser, não consegue ser apagado. Só se tiver muita inteligência, sabe? Só se tiver muita inteligência. Não vai ser qualquer um que vai ali vai quebrar, não, sabe? Igual a peça do governador. São 3 toneladas de metal ali, sabe? Não dá, galera. Não dá pra... Né? Vai ser difícil. E é isso. Nossa, ó, eu acho que eu vou no caminho inverso. Você tá no efêmero, né? Eu acho que eu vou pro efêmero, né? Eu acho que eu vou pro barato. Então, essa coisa do Lamb, da Xerox me interessa, porque também não tem valor financeiro, né? E aí eu acho muito legal também poder colar um papel que também alguém pode tirar, pode acontecer alguma coisa, vai chover e vai. E claro que eu também penso em estratégias. Então, eu fico pensando que o bicicletário tá lá, não é porque ele é de ferro. Foi porque vocês arranjaram uma estratégia para que ele ficasse e talvez ele passasse desapercebido. Então, eu acho que essa coisa, né, dos conhecimentos que talvez não se falem, assim como um galo, né? Para que serve um galo? Mas é a tatuagem também. E aí eu acho que é isso. A tatuagem, por exemplo, é algo que é efêmero, é algo que eu barganho porque está no corpo da outra pessoa. É muito legal tatuar, uma coisa que eu acho que eu sempre gostei e nunca tinha tido oportunidade. Então, o Sete Luas é esse lugar hoje, né, que eu tenho com mais parceiros, assim, que me dá essa possibilidade dessa experiência, que é fenomenal ver a pessoa também saindo com um desenho seu, né, e que ela quis. Eu acho que é impagável, assim. E, ao mesmo tempo, essa pessoa também vai partir uma hora. Então, é muito legal pensar que tem muitas tatuagens aí, mas que junto comigo, daqui a pouco todo mundo vai morrer também. Sim. Ela não vai ficar. E eu acho isso também muito legal, sabe? Que existe um tempo desse corpo. A fotografia talvez fique um pouco mais, né?
Mas eu acho muito legal também ser efêmero, assim, ter essa coisa. Mas, por exemplo, no Lambe, pensando na cidade, eu vou colar em lugares que as pessoas vão ver mais, mas sempre vou botar em alguns cantinhos que elas não vão ver. E esses lambes vão durar mais. Então, hoje eu já tenho essa dimensão. Então, eu vou colar no ponto de ônibus, que vai mais gente ver, mas vou colar em outro lugar que vai passar desapercebido e que a prefeitura não vai conseguir limpar. Às vezes tem amigos que moram perto que eu vou lá e coloco bem na porta deles, boto tipo um presentinho assim para os vizinhos. Faço isso também, mas eu acho que essa coisa de você habitar a cidade e pensar ela de forma estratégica é muito legal, né? Você pensar o espaço urbano, essa materialidade, pensar que a tatuagem também está na rua, né? É muito legal ver como que as pessoas expõem o seu corpo, pensar nesse corpo. Então, eu acho que isso me interessa. E eu fico pensando, e cada vez que eu vou ficando mais velha, eu vou ficando mais teimosa, mais tinhosa, que é também de experimentar coisas que eu não sei. Isso tem me dado muito prazer, né? Eu falei do crochê, por exemplo, eu sempre achei um luxo, né? Olha só, um fio se transformar numa roupa, numa coisa, eu acho de uma abstração tão fenomenal um fio se transformar numa coisa. Então eu tenho me aventurado a experimentar coisas que eu não sei, porque também é muito legal, porque você não é um especialista, sabe? Assim, eu acho que isso é bom também, porque te coloca naquela berlinda, né? Então eu acho que tatuar para mim é sempre, cada corpo é um corpo, é uma doideira, cada pele é uma pele. Então dá um frio na barriga, né, Igor? No corpo inteiro, e eu acho isso muito legal. Cada curva é uma curva, cada pele, cada um tem uma coisa mesmo, né? Então exige também, exige muito, mas é muito legal, assim. E eu acho que eu vou nesse contrário, né? Nessa outra ponta, né? Nessa outra ponta do efêmero, e gosto. Gosto também de pensar em materiais baratos, né? Pensando no Lambe, na Xerox, do que se reproduz. Eu acho que essa coisa da reprodução também é muito legal, né? Porque também tira esse valor, né? E ao mesmo tempo ver alguém com Lambe, nossa, às vezes eu dou uns e a pessoa leva como se aquilo fosse muito valoroso. É valoroso, mas não é valoroso no preço, talvez, né? Então eu acho isso muito bacana, mas eu acho que são essas tensões mesmo, né? De que a rua vai ter algo que é muito caro e muito barato, mas que talvez os dois impactem da mesma maneira, né? Pensar que um picho numa parede tem essa tensão, né? Ó, essa parede não é só sua, mas ela é uma tinta, né? Então por que que uma tinta causa tanto indignação, né? Meu Deus, puxou minha parede aqui! Como assim? Sendo que é uma tinta, né? Não tá detonando nada, mas ao mesmo tempo detona, né? Esse status quo, essa questão que é colocada, né? Atrapalha a fluidez da cidade, né? Propõe uma outra. Tem Não é que uma atrapalha. interrupção no seu olhar, Isso. né? Tem uma interrupção O ali. incômodo é mais pela desobediência. Pela né? desobediência, eu gosto dessa desobediência. Eu acho que a tatuagem também tem uma desobediência, Sim. porque você está falando, ei, esse corpo não é seu, ele é meu. Nele eu posso colocar o que eu quiser. Pensando nessa questão colonial que é tão pesada, inclusive da nossa domesticação, né, gente? Do nosso corpo, né? Pensando na escola, pensando no cabelo, pensando em tudo, né? Como que é pesado, né? Esse padrão, né? Muito Que ainda teve aquela coisa, se você botar trans e fizer tatuagem, não vai conseguir emprego. Né? Teve essa isso aí. Que bom. ideia. Defendendo que bom. E aí eu acho que é muito legal você poder exercitar isso, né? E ter pessoas também de idade diferentes tatuando, isso é muito legal. Essa semana eu tatuei 2 senhoras. Ah, que legal. E aí foi muito legal, já abri os trabalhos esse ano.
E aí também o que se escolhe para tatuar, né? Porque também tem muitas. Aí abre um outro mundo que eu acho que devia, inclusive, pensando aí, né? Em decolonizar a universidade, eu acho que essa é uma linguagem aí, é uma técnica artística que tem, né? As agulhas são como pincéis, né? Os pigmentos, o lugar do corpo. Nossa, são muitas coisas legais. Podia ter uma disciplina de tatuagem. Com certeza ia encher de gente querendo fazer assim. E pensar também que pode tudo, né? Desde você pedir, eu quero uma tatuagem igual do Neymar, igual os jogadores de futebol, essa ideia, né, de ser igual. E desde, olha, eu quero tatuar o meu cachorro. E olha que legal, né? Então, também é um mundo que essa coisa da imagem, desse ideário, se amplia, né? Desde coisas muito pessoais, a coisas que todo mundo tem, a coisas a você poder exercer esse poder sobre o seu próprio corpo. Então, eu acho que vai para além da imagem, né? Mas tudo que isso. E aí a gente pensa também que a gente não usou muito essa palavra racismo, né? E eu acho ótimo, porque não é sobre isso, mas isso também tá o tempo inteiro. Então, na tatuagem, isso também é muito forte, né? Achar que uma pele preta não pode ser tatuada, ou esse lugar da marginalização. Então, a gente poder tensionar isso. E a tatuagem também é super ancestral, né? Mais velha que o Vento Norte. E já teve também muitos momentos. Então, teve lugares em que a tatuagem era só para reis e rainhas, né? E hoje ela vem para o Brasil de um outro jeito para os marinheiros e tal. Vai para os presídios e depois dessa marginalidade ela vai para os ricos, porque quer ser igual aos da margem, né? Então, olha que doideira, né? Passa de um lugar para o outro e hoje muita gente já tatuada de idades diferentes, né? Eu já tatuei, acho que uma de 82, 83, que foi tatuar uma estrelinha para cada neto. E eu achei um luxo, falei, ai, que amor! Então, olha que massa, né? Você poder se autodenominar. E aí eu acho que isso também é muito legal, né? Poder se dar o nome, sabe? Se dar esse corpo é meu, esse lugar é meu, e eu vou ocupá-lo da maneira que eu gosto, que eu acho importante, assim. O processo de fazer é quase que uma performance também, porque você fica horas parada numa posição, sentindo a quadrada, sentindo dor, e é uma negociação também com quem tá fazendo, né? Não, espera aí, deixa eu parar um pouquinho para descansar, porque tá doendo, e aí você vai com a mão mais leve. Então, é um suporte vivo. Um suporte vivo, isso é muito legal. Eu acho que essa é uma dança, assim, né? E legal quebrar esse paradigma de pessoas mais velhas, né? Eu trabalhei 2 anos no asilo como arteterapeuta, e aí um belo dia um idoso de 80 e poucos anos perguntou, assim, com Alzheimer, né? E todo dia eu tava lá. E aí nesse dia ele falou, seu braço é todo tatuado, como é que você vai arrumar um emprego? Aí eu falei, mas eu trabalho aqui, então tipo... Sabe? E aí essa coisa também associar a marginalização, que a partir de um certo momento gera um hype também, porque chega final do ano, todo mundo neva o cabelo, e de onde que isso vem, né? Coloca trança, tem outras pessoas de outros espaços fazendo isso, mas isso veio de um lugar, assim, né? E aí rola esse hype em cima disso, não, porque o Neymar, o Pose, que são pessoas de grande ascensão, mas são pessoas pretas, e aí a galera começa a levar essa estética como um sentido de luxo, né? Sai desse sentido de ser visto como pobre e vai para o sentido de luxo. E também pensar que é uma arte popular, né? Não é, ela tá nos presídios, ela tá nas favelas, ela tá em todos os lugares, né? Ela é muito mais antiga, ela não tá só nos grandes estúdios ou só em lugares ricos, né? Então você tem muitas técnicas diferentes. Talvez você, pensando nessa questão da biossegurança, não garanta essa biossegurança em todos os lugares. Mas você tem muitas maneiras de fazer em diferentes lugares do mundo. Então, isso é muito legal também, né? Que
pensando nessa coisa do popular, eu acho que isso também é fundamental, assim como a construção, né? Que você não constrói só grandes prédios, né? Uma pessoa pode também construir, pode também dentro da bioconstrução, que é uma coisa que tem me encantado demais. Então, você tem muitos materiais alternativos que você pode construir uma casa também, Sim, né? de outras formas, né? De muitas formas, né? Com muitos conhecimentos. Então, isso é fenomenal, Sim, né? sim. Porque isso amplia esse espaço mesmo, que é da referência que a gente estava falando. Ó, sua referência pode ser essa aqui, mas você tem múltiplas referências, assim. Eu acho que esse que é aí que é a chave Sim. da mudança para a gente ampliar nosso olhar para o mundo, para nossa própria diversidade, né? Sim, sim. E com relação voltando caminhando já para o final, né? E a gente já comentou um pouco sobre o assunto, né? Quando a Maria cita as exposições que nós tivemos no Brasil recentemente, né? E tem outras abertas que são como do Brasis, Encruzilhada, um defeito de cor também. Teve também um que eu não lembro o nome do MASP, que foram dos povos originários, né? A gente tem visto, teve também em Otim, também uma exposição coletiva de artistas negros, né? A gente tem visto que o sistema tem se repensado e o Natan citou, né, que como que foi dos Brasis, foi um grande encontro, uma grande celebração, né? A gente tem visto a abertura desses espaços para a arte negra, né? Aí eu queria saber, Luara, como que você entende isso, né? Como você tem percebido isso, né? Que você não falou nada na hora, né? Eu fiquei curiosa, porque a gente tem visto que o sistema tem encaixado, né? Os negros, indígenas, mulheres, né? Tem visto eles esses espaços abrindo mais esses espaços estão mais abertos para nós, né? De uma maneira geral. E já emendando em outro assunto, né? Que eu vejo que tá junto, né? Que é como que é o artista, né? Qual é a medida do mundo para o artista que ele depende, né? De políticas públicas, editais e outros incentivos para se colocar no mercado, para colocar o seu trabalho, né, no mercado. Porque apesar dessa abertura, né? A gente sabe quão complexo é o mercado de arte, né? Não só aqui no estado, mas como fora também, né? A gente sabe que ainda há uma predominância de pessoas brancas, né? Olha, eu acho que é fome de tudo, né? Nada para nós sem nós. Eu acho que ainda é tudo pouco, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da representatividade. Eu acho que ela pode ser uma cilada. Então, não adiantam 3, 4 artistas negros no museu. Isso não dá conta, né? Pensando na nossa população, na nossa cor. Eu acho que esse pacto da branquitude aí, ele tá bem costuradinho, né? E aí eu acho que é esse lugar também, ó, então me querem uma artista negra, até que ponto me querem falando esse discurso, né? Então como que eu posso transgredir esse lugar? Como que eu posso estar mais atenta para isso, né? Então eu quero tudo, não quero só o lugar que me dão, né? Quero poder ser quem eu sou no que eu puder, né? Ampliar minhas asinhas, e acho que isso serve não só para mim, né? Mas para todo mundo que deseja poder ser o que é, né? Eu acho que existe uma abertura sim, mas é pouco, né? Porque eu acho que também não é sobre alguns, não é a Maju tá no Fantástico. A gente precisa de muito mais em todas as áreas, né? Não só na arte, né? E aí a gente precisa não só de artistas, mas a gente precisa de curadores, a gente precisa de críticos, a gente precisa de professores, não é isso? Né? Professores universitários. Professores universitários, professores que sejam e estejam também, porque é importante que tenham negros também que também
se entendam, né? Porque às vezes a gente tem ali, mas não tem, né? Que a gente pense nesse lugar que ocupa e aí também é validar outros lugares, não achar que só a universidade, ou não achar que só faz arte quem está nas grandes exposições ou está nas galerias. Então, se a gente pensa hoje em Vitória, quais são as galerias que a gente tem? Então, você só entra com edital? Você só entra com convite? É importante? É importante. A política pública é fundamental e a gente precisa brigar por ela, porque por ela a gente também faz transformações. Mas eu também acredito em espaços alternativos de arte. É muito importante que a gente não fique só na mão do Estado. Então, é importante que tenha o espaço Ladeira, é importante que tenha a Casa Vila Velha 155, a casa lá de Vila Velha. É importante que a gente tenha outros espaços que não só o Estado paute que o entra e que não entra, né? Então, acho que a gente precisa ampliar esse olhar também, né? Porque, às vezes, o que está na rua não vai estar na galeria, né? Ou o que está em outros espaços não vai ser digerido por esse espaço institucional. Isso também é importante, né? Então, eu acho que ainda é tudo pouco. Eu acho que ainda a gente ainda tem que gritar muito para conseguir estar nesses espaços e acho que a gente tem um caminho muito longo, né? E pensando nisso também, eu quero estar sendo eu, independente do que eu faça, porque nem sempre eu quero fazer de acordo com o que está estabelecido para mim. Então, dependendo do lugar que eu estiver, eu quero levar outro trabalho que não seja o que querem de mim, porque senão fica muito fácil, né? Então, eu vou te chamar para fazer o papel que eu quero. E não, então vamos, como que a gente tensiona, né? Minha amiga Charlene Bicalho sempre me dá uma cutucada em relação a isso. E eu acho que isso é fundamental, como que a gente transgride esses espaços, né? Porque senão é isso, ó, então você tá na cota. E aí eu acho que a gente fugir da cota, né? Assim, para a gente poder ampliar mesmo a nossa possibilidade de ser. Mas que tem? Tem. Tá aumentando? Tá. Mas a gente ainda conta nas mãozinhas, né? E aí a gente precisa de mais, né? Em todos os espaços, na engenharia, na arquitetura, nas artes, no cinema, na tatuagem, né? Temos poucas mulheres pretas também. Já temos alguns? Temos, mas somos poucas, né? E pensando assim, que a gente também, eu falo aqui às vezes de um espaço enquanto uma mulher negra, mas a gente tem muitas comunidades para pensar, né? Tem os indígenas, tem a comunidade LGBTQIA+, às vezes eu vou participar de uma e de outra, às vezes eu não vou participar, mas que a gente precisa fazer uma ampliação geral, né? Essa questão da deficiência, né, também. Ó, a gente tem artistas que têm deficiência, a gente tem discutido isso passa pela nossa cabeça ou não, né? Então, é ampliar os nossos escopos aí para a diversidade no geral. Porque também, senão, assim, olha, negros a gente deixa vir até aqui, mas o resto a gente não deixa, não. Então, você pode ser gay até aqui, você pode ser bi até aqui, você pode ser mulher até aqui, né? A universidade faz isso também, né? Então, na hora que você consegue fazer o mestrado, o concurso só entra com doutorado, né? É isso aí. Isso E vai subindo. e vai subindo. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, fome de tudo, e pensar nessas interseccionalidades. Para mim, isso nunca foi tão latente, essa palavrinha que a gente fala pouco dela, mas que ela é fundamental. E isso, de fato, te segura, né? Então, eu posso andar, mas quem é cadeirante não pode. Então, eu tenho acesso a lugares, né, que como eu posso andar, eu chego. Mas se eu não pudesse, talvez eu não chegaria, né? Então, eu acho que a gente ampliar o nosso olhar, né? Então, eu sou rica, né, gente? Talvez não de dinheiro, mas eu tenho um arcabouço emocional, eu tenho amigos, eu tenho muita coisa que me faz, muitas oportunidades eu tive,
mesmo não sendo classe A nem B, né? Mas tive muitas oportunidades de ter acesso a muita coisa, né? De ter pais artistas que me oportunizaram ter o cabelo que eu queria, andar do jeito que eu queria, falar as coisas, pensar, me contar história, né? Mas eu sei que isso não é para todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse acesso, né? Então, eu acho que a gente vai precisar ampliar mesmo o nosso olhar. E às vezes a gente está num lugar muito confortável e no lugar que me querem. Então eu coloco ela ali porque ela vai fazer esse papel, né? E aí é importante a gente ampliar o nosso olhar. Aqui em Vitória a gente tem uma coisa mas que para mim isso é muito nítido, que é pensar. Eu tô aqui no asfalto, né? Eu moro ali no centro de Vitória. Então, ali eu estou muito protegida. A Piedade está a 5 minutos, mas a Piedade é outro mundo, né? Então, a gente está aqui em Jucutuquara, mas a gente está a quantos minutos do território do bem? 5 minutos? 5 minutos no território do bem. Mas no território do bem, o pau quebra, né? Filho chora e mãe não vê. A gente está ali com a guerra latente no território do bem, não é de agora, né? E aí, como que nós vamos fazer? Né? Porque sem esses direitos mínimos, de poder ir e vir, de poder ter educação, de poder ter um ônibus que suba lá em cima, né? A gente não consegue, a arte não serve para nada, ou para muito pouco, ou só serve para quem tem o mínimo de condição, né? Então, as questões, né, sociais são muito importantes para a gente pensar arte também, né? Porque se a gente não tem um café da manhã, a gente não consegue ir para aula estudar, né? Então, eu acho que a gente vai precisar ampliar o nosso olhar mesmo, assim, né? E aí é bagunçar o coreto, né? Pensar na educação, como que é importante, pensar em outras áreas aí do conhecimento, pensar na nossa vida real, pensar nos territórios, né, que estão tão pertinhos e que a gente faz parte deles, que não estão desassociados da nossa vida, né? Porque talvez se tivesse um tiroteio lá em cima, talvez o Natan não ia conseguir estar aqui com a gente. É uma questão, né? Então, eu acho que são coisas aí para a gente pensar, mas eu acho que ainda é tudo pouco. Eu acho que a gente ainda está nessa era da representatividade. E aí eu acho que isso ainda não dá conta. A gente precisa que nossas meninas possam de fato estudar, né? E essa aí é uma questão. Então, elas vão bem na escola até a adolescência. Depois, elas regridem, os meninos continuam caminhando, né? Se a gente pensa aí nas CEOs, quantas mulheres a gente tem em cargos de em altos cargos, né? Na universidade também. Será que a gente tem? Por exemplo, se a gente pensa na educação básica, né? A maioria são professoras mulheres. Aí você vai aumentando na universidade, a gente já tem menos professoras do que professores, ou do que da educação básica, não é isso? Então, com doutorado, né, a gente tem mais mulheres ou menos mulheres? Então, eu acho que essa questão da interseccionalidade ela é fundamental para a gente pensar mudanças, né? Porque se a gente for olhar em números, na história da arte também, né? Temos mais mulheres peladas no museu do que artistas mulheres. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. Tem um livro do Stuart House, acho que é Corpo na Pós-Modernidade, acho que é uma coisa assim. Não lembro bem. Mas que ele tem uma parte lá no livro que ele fala que em 1990, o Bush, presidente dos Estados Unidos, ele coloca um juiz negro de extrema direita para julgar causas negras, sabe? Esse juiz começa a propor coisas que não colaboram com o pensamento de negritude, sabe? Eu acho que aí fazendo esse parênteses, né? Eu acho que essa coisa da representatividade requer também uma questão de responsabilidade, sabe? Porque, beleza, tá? Eu tô numa posição. E aí, sabe? Serve a quê? O que eu tô fazendo aqui? Eu acho que isso é
é uma questão que a gente tem debatido hoje na arte contemporânea, assim, né? Tá, alguns conseguiram algumas coisas, e vão fazer o que com isso? Vão colaborar como com isso? Vão, vão entender essa contemporaneidade, essa sociedade como, sabe? Nos Brasis, né? Quantas pessoas ali, sabe? Tipo, são mulheres, quantas pessoas, sabe? Então, eu acho que essas questões são questões que a gente é, vem discutindo constantemente, assim, sabe? Mas é importante, uma coisa que me dá um conforto também, assim, que é entender que a gente vai conseguir chegar de um ponto a outro. E aí, esse outro, a gente entrega, a gente vira um ancestral e entrega para outro, sabe? Então, eu tenho que, desse ponto até aqui, eu tenho que colaborar com alguém para quando chegar aqui, esse aqui não vir daqui perdido. Já seguir adiante com o pensamento de ser um ancestral de um alguém e saber até onde que ele vai chegar. E assim gradativamente, porque assim, a gente num planeta, né, de bilhões de anos, a gente vai ter, sei lá, 100 anos no máximo, a gente não vai conseguir intervir nesse planeta, sabe? A gente vai, no máximo a gente pode fazer uma colaboração com outro e assim desencadeando algo que de fato possa interferir num todo, sabe? Eu acho que essas estratégias de não, eu tô na exposição, pô, fulano, vamos colocar ciclano? Coloca ciclano. Não, fulano, não, vou tipo, eu acho que assim, isso é muito interessante, assim, porque a gente está vivendo um momento que são a gente que frequentou a universidade junto, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente está vendo essas pessoas em outras posições, sabe? Fulano virou artista, Beltrano tá lá na política, Ciclano tá lá dentro da secretaria, o outro fulano largou tudo e tá lá em outro lugar, lá no meio do mato, sabe? Então, essa distância, essa orquestra é lindo demais, sabe? Porque isso colabora comigo numa rede que não tem como pegar, sabe? Se eu me pegar daqui, eu pulo pra lá e pulo pra cá, fulano tá lá, ele pula pra cá, não, mas deu problema no meu ateliê, vem pro meu, não, mas eu vou pro seu, mas eu cansei da cidade, vem pra cá pro mato, tem nada pra fazer aqui, vem pra cá. Então, assim, eu acho que a gente criou a gente tá num jogo de estratégia que é não ir pra cima, é cavar pra baixo, sacou? De fazer uma raiz forte. E aí, se pode vir um momento que for que vai ser difícil, sabe? Então, eu acho que essas estratégias de ver, sabe? Fulano tá na educação. Não, fulano, toma isso aqui, ó. Não, vem pra cá. Eu acho que esse jogo, esse pensamento de comunidade, esse pensamento ubuntu, sabe? De fato, né? Com as pessoas que são, de fato, racializadas, sabe? Que estão ali, de fato, colaborando com a construção. Eu acho que isso é super, super importante que a gente tem que discutir hoje, sabe? Porque é o que a Luara falou, assim, acho que a gente está vendo um momento de representatividade que tem um ponto também, né? Acho que depois eu começar outras questões e assim gradativamente como ciclo da vida do mundo. Então acho que a gente está num momento bom que a gente tem que criar raiz mesmo, né? Tipo, de modo que a gente não se abale com algumas outras coisas. E ir criando essa rede, assim, sabe? Eu acho que é mais importante. Não, todo mundo. É super importante que ninguém tenha o mesmo pensamento, uma hegemonia de pensamento de negritude. Acho que isso. A gente tem que ter outros pensamentos, entendeu? Outras culturas dentro da própria negritude. Porque a gente consegue ter uma outra forma de lidar A com gente tudo. falou da internet também, né? Então eu acho que essa coisa da rede que Natan fala, né? Então, por exemplo, ao invés de todo mundo participar do mesmo coletivo, a gente tem coletivos diferentes. Então, se um é calado aqui, os outros têm condição de falar, Isso. né? Então, isso aí é fundamental, porque aí você faz rizomas aí de conhecimentos, de acessos, de pontos de pensar coisas, assim como se a gente pensa o feminismo, né? Então, você não tem um conceito só, você tem diferentes feminismos que habitam, né, e podem um colaborar com o outro ou não, Sim. ou falar, ei, eu não concordo com você. Sim. Eu estou fazendo aqui uma distinção, porque eu acho que essas coisas aqui são fundamentais e você não fala sobre isso. Então, eu acho que isso é muito bom, né? Essa diferença. E se a gente pensa em democracia, não é? A gente pensa na diversidade, a gente pensa na discordância. Então, poder discordar,
também é fundamental, né, para a gente ter inclusive para o conhecimento crescer, né, porque o conhecimento cresce desse diálogo, né, dessa conversa. Mas acho que a gente tem muito para caminhar ainda, pensando nessa questão histórica, né, pensando na classe, na raça, no gênero, na sexualidade, nessas amarras todas coloniais que a gente ainda a gente é muito preconceituoso. Nossa, então qualquer coisinha, um cabelo, uma barriga, um nariz. Gente, que situação! Então, se a gente vai olhando para o outro de forma mais inteligente, que eu acho que isso tem a ver com isso também, aproveitar da diversidade do outro, do que o outro é diferente de você, para você aprender com o outro, para você se potencializar a partir do outro, né? E aí eu acho que a gente vai para esse lugar mesmo, até politicamente, né? Hoje a gente tem já mandatos coletivos, né? A gente tem aí outras pessoas também Essa rede é podendo importante. tensionar, Essa rede é importante pra caramba. Você tem um jogador de futebol que compra a obra de fulano, que aí fulano compra a obra e monta um ateliê enorme, aí convida uma galera artista que tá no processo de ascensão pra trabalhar ali junto. Aí fez aquele grupo dele, surge alguém que vira deputado, que faz a lei. Então acho que essa rede é uma rede que tá acontecendo, é real, sabe? É real. Tem gente que financia. É isso, né, gente? A gente tá no mundo capitalista. E no mundo capitalista, infelizmente, algumas coisas se dão a partir do dinheiro. O dinheiro é um acesso a muitas coisas. Inclusive a própria liberdade, sabe? De você poder fazer coisas, você poder comer bem, de você poder viajar, de você poder ter acesso a outras culturas, de você conseguir voltar para entender o seu povo original, sabe? Então eu acho que o dinheiro possibilita uma série de coisas, assim. Então eu acho que essa rede de política, econômica, de sociedade, eu acho que isso tudo colabora para uma construção de uma outra sociedade, de um outro tipo de pensamento, que eu particularmente ainda não compreendo aonde que chega, mas eu sinto que há uma mudança acontecendo, assim, muito tímida, muito, 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 muito tímida mesmo, assim, mas eu sinto que eu não sei se eu vejo futuro ainda na mudança, mas eu sinto que algo mudou, assim, muito pouco, assim. Eu acho que essas exposições trazem só dentro da arte uma questão, sabe? Mas amplia algumas outras coisas, assim, né? Porque é isso, né, gente? Sei lá, 5% da população brasileira é acadêmica, sabe? ou consome, né? Museu, Sabe? Tipo, teatro. 2% consome, talvez. Então, assim, isso é o quê? Pra não dizer que é nada, é alguma coisa, sabe? É alguma coisa. Então, assim, eu tenho esperança, assim, sabe? Tipo, não muita também, né? Mas eu tenho esperança que algo, em algum momento, mude, assim, sabe? Daqui uns 20 anos, assim, pra gente ver, de fato, deputado, vereador, ou presidente mesmo da república, sabe? Que mude de fato, algumas coisas, assim, no sentido de até televisão também, né? De uma maneira mais... Que é isso, né? De uma maneira mais aberta, né? Sabe? Um senso público mesmo, sabe? A novela mesmo, sabe? Que todo mundo tá vendo, que mude alguma coisa, sabe? Ó, eu tive uns mestres, né, que eu acho que para mim foram fundamentais, de uma rede preta que chama Rede Mocambos, né? E aí tem um mestre lá que é o mestre TC, que é lá da Casa de Cultura Tainã, lá de Campinas. E ele planta baobá. E aí ele planta o baobá sabendo que talvez ele não vá ver esse baobá crescer, né? E aí eu acho que é isso, a gente vai plantando os baobás, né? Opa! A gente vai fazendo a diferença, sabendo que talvez a gente não vá comer desse fruto, né? É um processo, então pensar nessa coisa processual, pensar também que a gente vai passando bastão. Então, quando você acende o sol de alguém, né, você não está pagando o seu. Isso aí. Então, se você, dentro de cada sala de aula, dentro da sua prática, com a sua família, dentro do lugar que você ocupa, você conseguir fazer essa diferença, problematizar alguma coisa, deixar alguma pulga atrás da orelha, eu já acho bom, né? Acho que eu aprendi isso com a minha mãe, se for pensar em ancestralidade, acho que ela faz isso bem,
né? Então, é dar alguma ideia, pensar junto a alguma solução, contribuir para alguém de alguma forma. Eu acho isso fundamental, mas talvez a gente não veja, né? Pensando nesse olhar sistêmico, a gente vai precisar ainda de mais igualdade de direitos aí. A gente vai precisar de ampliar um pouco os nossos direitos sociais mesmo, para a gente conseguir ampliar isso também no campo da arte, no campo da cultura, né? Pensando que eles não são herméticos, né? Eles estão o tempo inteiro relacionados a gente, né? Então, para a gente mudar, primeiro eu começo por mim. Então, eu sempre penso que eu preciso começar por mim. Será que eu tô... Minha mãe fala para mim também, você trabalha e desconfia, né? E até desconfiar de você mesmo. Será que eu tô pensando certo ou será que eu tô reproduzindo uma coisa que me foi dada? Então, eu sempre penso nisso. Será que é isso mesmo? Ou será que eu mesma tô? E aí, a partir disso, eu vou cutucando os outros também. Ei, eu tô vendo aquilo ali mesmo ou não tô vendo? Será que é isso mesmo? Como que a gente pode mudar? Então, para onde que a gente leva essa conversa? Para onde que a gente... E eu acho que a partir disso é uma onda. Talvez a gente não veja uma mudança muito grande, né? Mas eu acho que a gente pode sim mudar pequenas coisas, né? E aí pensar nessas micropolíticas aí, ó. Só da gente estar aqui conversando sobre isso, já é, né? E aí esse papo nosso vai chegar em outras pessoas. Talvez as pessoas vão sair pensando alguma coisa. Vão pensar, não, mas eu ouvi uma conversa. E aí eu acho que a onda vai, né? Para a gente mudar, seja na arte, seja na educação, seja na pesquisa, né? Meus objetos de pesquisa, que também pensar que todo mundo é pesquisador, todo mundo pode pesquisar, né? Escrevendo um artigo ou não, né? Então, na hora que você está inventando um trem, você está ali também pesquisando uma maneira de construir aquilo ali. Ajeitando a receita do bolo. Ajeitando a receita do bolo. Então, olha que legal, né? Pensar na pesquisa enquanto uma artesania popular, né? Então, eu acho que esses projetos também podem contribuir nesse aspecto, né? Da gente poder descobrir que pode fazer tudo, desde uma casa a estar no campo da arte, a estar no campo da educação, que também todo mundo ensina e todo mundo aprende alguma coisa, né? Você não aprende só na escola. Eu acho que é isso, mas talvez a gente não vá comer desse fruto assim, entendeu? Mas já dá para fazer um chá da folha, já dá para a gente fazer. Né? Quem sabe daqui um arqueólogo digital ouça essa história aqui que a gente conversou no podcast e fala, olha, Eu já acho passou por isso, acho né? que a gente não está na sombra ainda não, mas acho que plantar a mudinha para a gente ter uma sombra e talvez a gente já esteja numa sombra de quem já plantou, né? Essa muda anos atrás, então também, olha só, né? Nossa diversidade aqui nessa sala e então já é uma sombra, né? De uma outra árvore que foi plantada antes, né? Então eu acho que é isso, assim. E depois dessa fala aí, não tem nem o que falar, né? Dessa fala sua do baobá, que é realmente, né? É algo que a gente está plantando e eles vão colher no futuro, né? Acho que não tem mais nada, agora é só mesmo encerrar. Passo a palavra para vocês se despedirem. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar dessa mesa, assim, com vocês. Acho que foi, nem sei, assim, muitas coisas e eu espero que essa conversa ela seja muito dissipada, assim, que muitas pessoas escutem e curtam o que a gente conversou, sabe? Porque é isso, assim, acho que a própria conversa já é uma semente também que pode virar algo daqui a alguns anos, porque às vezes eu penso nesses acervos digitais, assim, o que a gente está salvando digitalmente, né? Que a gente vai acessar daqui a 5, 10 anos e, nossa, lembra? Lá em 2025, primeira segunda-feira a gente conversou, isso foi há 10 anos atrás. Então, a gente vê esse tempo espiralar, assim, a gente se vendo, escutando isso daqui a algum tempo, assim, como que isso atravessa o tempo. Enfim, tô feliz, obrigada. Pô, valeu, galera, que tá aí assistindo a gente, que ouviu a gente, vai ouvir a gente.
a galera que tá aqui, Sujo, Luara. Poxa, é isso, espero que a galera escute com atenção, escute de novo, mas também trabalhe muito, vá ao lazer, vá na praia, vai caminhar, conversa com os amigos, se reúna, se encontre e faça as palavras de Luara também, desconfie. Ó, para mim foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né? Acho que é a primeira segunda-feira útil, assim, do ano, dia 6 de janeiro de 2025. Acho que são muitas coisas para a gente pensar mesmo. Tomara que essas pulgas fiquem aí atrás da orelha, né? Tomara que a gente possa ter mais sombra e água fresca e possa estar plantando essas sementes também. Vida longa ao LEM, né? Que eu acho que a gente poder ter esse espaço, né? De conversa. Eu acho que a arte merece, a arte e a educação merece, né? Que a gente possa se escutar. Eu acredito muito nos encontros, né? Então, quando a gente vai para a praia, quando a gente se encontra, ou se encontra no estúdio também para conversar, para produzir no carnaval, para gravar. Acredito nesses encontros que talvez não sejam só institucionais, mas que são promotores de mudança, né? E eu acho que é nesse contato aí que a gente se afeta, se transforma, se transforma mesmo, assim. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tomara que tenha dado um bom papo, que isso contribua, né, para que a gente possa pensar mesmo um mundo melhor, um mundo mais interessante, que a gente possa existir com plenitude, né, que a gente possa fazer a diferença nos lugares que a gente habita. E é isso, valeu demais, vida longa, Olene. Eu só tenho que agradecer a vocês, Natan, Luara, Maria, muito obrigada pela participação de vocês. Agradecemos ao técnico Leonardo da Silva Coutinho e à estagiária Gabriela Hempel Sena pelo apoio operacional, ao apoio do Núcleo de Arte e Cultura e também da Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais do CEFOR do IFES. Esse projeto foi realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.